Bem-vindo ao Podidev, o podcast da DECO que o ajuda a equilibrar as finanças pessoais. Hoje, a nossa especialista Ana Passos responde às dúvidas deixadas pelos nossos ouvintes sobre poupanças. Vamos hoje responder a algumas questões colocadas por consumidores a propósito do desafio que a DECO lançou nas redes sociais. Então, uma delas é onde investir sem correr risco e aplicar poupanças que o consumidor ou os consumidores têm. Antes de mais, diríamos que é essencial analisar as finanças pessoais, antes mesmo de pensar em investir. Portanto, ver os rendimentos que têm, quais as despesas, se têm empréstimos ou créditos a pagar e quais são os objetivos do consumidor ou da família. A idade, a situação familiar, a estabilidade financeira são, pois, determinantes para definir o perfil do investidor e o grau de risco que cada um está disposto a assumir. Para qualquer investidor, há uma regra de ouro fundamental, que é pensar a longo prazo e depois diversificar investimentos, nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto. Uma regra útil é também a regra dos 100. Subtrair a idade a 100 e obtenho uma percentagem que é a parte do capital que pode aplicar em ativos de maior risco. Dá, portanto, uma ideia de qual é a parte do capital que poderá aplicar em ativos de maior risco. Se procura segurança e baixo risco, deve considerar aplicar em depósitos a prazo. Alguns deles, hoje em dia, têm até taxas atrativas para novos clientes, certificados da Forro ou do Tesouro, que são garantidos pelo Estado, ou ainda em PPR seguro, com capital e rendimento garantidos. Deve sempre avaliar, antes de investir em qualquer produto, qual é a taxa de juro líquido, ou seja, após impostos, a inflação, para não poder perder poder de compra, se o produto permite mobilização antecipada e ter sempre em consideração a vantagem dos juros compostos. Saber que também há o Fundo de Garantia de Depósitos que dá uma cobertura até 100 mil euros por titular e banco, no caso dos depósitos. Comece a criar um fundo de emergência, pois é muito importante. O primeiro passo, quando vamos fazer algum investimento, será o de criar um fundo de emergência. Portanto, o primeiro ato de quem quer investir será constituir um fundo de emergência com liquidez e baixo risco, antes mesmo de avançar para investimentos com maior retorno e também maior risco. Outra questão que nos foi colocada é sobre os PPR. Quando, como e qual escolher? Os PPR, os planos de poupança reforma, são o quê? São instrumentos de poupança a médio e longo prazo, que são pensados para complementar a reforma. Tem como benefício essencialmente dois tipos: à entrada, ou seja, quando subscrevemos, e depois à saída. Permitem uma dedução até 20% na coleta do IRS, no máximo de até 400 euros para menores de 35 anos. Também têm uma tributação reduzida no resgate, que pode ir até 8% se mantido por mais de 5 anos e sob certas condições. Há essencialmente dois tipos de PPR. O PPR sobre a forma de seguro, que é mais conservador, mas tem o capital garantido, e o PPR sob a forma de fundo, que tem maior potencial de rentabilidade, mas tem um risco maior também e não tem capital garantido. Portanto, este aspecto, distinguir os PPR quando se vai investir neste tipo de produto, também é relevante. Se está longe da reforma, pode assumir eventualmente um maior risco. Se estiver próximo da reforma, deverá optar por soluções mais seguras, daí a diferença de distinguir este tipo de PPR. Há um aspecto muito importante, que é a regularidade nas entregas, sejam mensais, trimestrais, ou sejam livres. É importante regularmente fazermos as poupanças para este fim, mesmo com valores baixos. E quanto mais cedo começar, maior será o potencial de retorno. Os PPR podem ser subscritos, seja em bancos, seguradoras ou sociedades gestoras, pode ser feito online ou presencialmente. Outra dúvida de consumidores é relativamente aos ETF, que são um produto hoje em dia bastante em voga e
e perguntam aos consumidores: será uma boa opção investir neste tipo de produto? ETF, Exchange Traded Fund. O que é que são? São fundos cotados em bolsa que replicam índices, por exemplo, o S&P 500, ou replicam a cotação do ouro ou do petróleo bruto e permitem diversificar investimentos sem precisar de estudar cada ativo individualmente, como é o caso quando se investe em ações, estudar o mercado, tudo isso. Então, estes ETF permitem diversificar os investimentos e não precisa de estudar muito porque são réplicas de índices, da evolução de índices, por exemplo. Tem como vantagem uma gestão passiva, que implica que quem os subscreve paga menos comissões, tem uma elevada liquidez e transparência e permitem acesso a diferentes mercados, a diferentes setores e geografias. Há cuidados a ter, obviamente, para quem investe nestes tipos de produtos, porque são indicados, uma vez mais, para investimentos de médio e longo prazo e não garantem o capital nem o retorno do investimento. Não são recomendados se precisar, por exemplo, de dinheiro a curto prazo. Como é que devem começar? Devem começar por escolher um intermediário financeiro autorizado, seja um banco, uma corretora, uma plataforma online, selecionar o ETF pretendido, avaliar as comissões que estão associadas a este produto e dar a ordem de compra. Uma dica final que podemos deixar aqui será nunca investir com dinheiro emprestado, como alguns consumidores fazem. Fazer um plano, informar-se e ponderar alternativas é também muito relevante. E depois diversificar os investimentos. Poupança para jovens. Há muitos consumidores que nos questionam sobre que poupanças para jovens existem. Os jovens podem e devem começar a poupar cedo. Portanto, começar em família, de pequenino, já com hábitos de poupança, será muito importante. E existem no mercado várias soluções com condições vantajosas e dirigidas especialmente a jovens. Como, por exemplo, as contas poupança jovem, que não têm comissões e têm taxas atrativas. Há também os certificados de aforro, podem ser feitos em nome dos pais ou de um familiar e com objetivos bem definidos. Os PPR Educação ou Reforma, que são planos flexíveis e que têm associados alguns benefícios fiscais, ou ainda os seguros de capitalização com capital garantido e rentabilidade estável, ou os depósitos a prazo jovem, que têm segurança e previsibilidade. Os ETF ou os fundos de investimento têm maior risco, portanto exigem uma maior literacia financeira e não são muito aconselháveis por isso. Começar cedo permite beneficiar dos juros compostos também e, definindo metas claras, seja para comprar um carro, seja para fazer uma viagem ou para a universidade, ajuda a manter a motivação e a adaptar a estratégia ao longo do tempo. Depois, outra das questões que nos é colocada muitas vezes é se existem planos para pequenas poupanças, porque investimentos é para quem tem grandes poupanças, o que não é verdade. Com pequenas poupanças, 20 euros por mês, é possível começar a investir, sim. O essencial é mesmo começar, mesmo com pouco. E as opções de investimento incluem soluções como as contas de poupança automática, em que posso programar transferências mensais, os PPR com reforços mensais automáticos, os depósitos a prazo ou certificados de aforro, mais uma vez, que são seguros, líquidos e ideais para a constituição do fundo de emergência, que deve ser o primeiro passo a dar quando pretende investir. Os ETF ou fundos imobiliários têm maior risco e por isso não são tão aconselháveis, mas são acessíveis também e podem permitir pequenos valores. Dicas para começar: definir objetivos. Qual é o retorno que pretende? Qual é o risco que está disposto a aceitar? E que prazo é que tem? Criar um fundo de emergência com liquidez imediata é fundamental. Avaliar sempre as finanças antes de investir. Escolher os produtos ajustados ao perfil de cada um e aos seus objetivos, mas sempre ser consciente. O tempo e a regularidade são mais importantes do que o valor inicial com que vai poupar. Conclusão: seja qual for o montante disponível, investir começa sempre com informação e planeamento. Deve, pois, avaliar o seu perfil de risco,
quais são os seus objetivos, seja no curto, no médio e longo prazo, as características e os custos dos produtos onde pretende investir ou em que pensa investir, ter sempre presente a importância de diversificar investimentos e investir em consciência, consistentemente e prudentemente. E lembre-se, começar é importante e mais importante é do que esperar pelo momento ideal. Começar logo cedo, sempre a investir, numa perspectiva de médio e longo prazo. Não perca mensalmente um novo episódio do Pod e Dev. Siga-nos nas redes sociais e fique a par do nosso trabalho e dos seus direitos.